Eu vou constituir agora a próxima mesa. E assim como dizia ontem François Hubot, essa mesa vai ser uma mesa com mais com disciplinas irmãs do que com a ergonomia propriamente dita, né? Porque a gente vai ter aqui aportes tanto da psicodinâmica do trabalho como do direito, né? Então, para constituir a mesa, eu queria primeiro chamar o Dr. Leonardo Vandelli. O Dr. Leonardo Vandelli é juiz de direito, ele é do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, também ele é doutor em Direito e Direitos Humanos e Trabalho, e um grande amigo nosso. Obrigado por ter aceitado, viu, Leonardo? Em seguida, eu queria chamar o professor Seiji Yoshida. Ele é psicólogo, psicanalista, professor da Faculdade de Administração da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, também um grande amigo e psicodinamista do trabalho. E, para finalizar, eu queria chamar a professora doutora Selma Lankman. Selma Lankman é professora titular da Faculdade de Medicina, na FOFITO, né, no Departamento de Fonofisiologia e Terapia Ocupacional. Selma, desculpe, fisioterapia, desculpe. E errei. E também é grande amiga, psicodinamista do trabalho. Bom, conforme combinado aqui nos... Você vai falar com... Você quer... Então, tá bom. Então, primeiro quem vai falar? Selma, por favor. A palavra é sua. 20 minutos. Você quer que grita ou te mostra quando faltar? Bom dia, boa tarde, né? Queria primeiro agradecer o convite de, mais uma vez, estar aqui. A gente tem acompanhado essas jornadas há 10 anos. Então, parabenizar a comissão organizadora, o Laerte, o Iar, o Fausto, que criaram e mantêm esse espaço, alimentam esse espaço já há tantos anos e que acaba sendo uma referência para a gente aqui pensar esses caminhos. Acho que é a mesa dos não ergonomistas e de grupos que vêm trabalhando junto com a ergonomia às vezes mais próximos, às vezes menos próximos, mas que a gente tem feito muitas pesquisas juntos. E a gente sempre trabalha, de um lado, com o cuidado, porque a gente sabe que a ergonomia tem uma epistemologia própria, ela tem um referencial próprio e que ela tem todo um cuidado de não criar uma grande panaceia onde dentro da ergonomia cabe tudo. A ergonomia tem um corpo, né, uma ciência, uma arte, como às vezes vocês gostam de dizer, mas que a gente entende que ela tem o seu próprio referencial e a gente que trabalha em áreas próximas e dialoga com a ergonomia entende e respeita isso. Por outro lado, eu acho que tem uma série de outras clínicas que usam a questão que pensam o trabalho e que todas elas trazem, né, na sua constituição teórica, embora elas vão dialogar com outras teorias, mas trazem na sua constituição teórica uma teoria de trabalho que advém da ergonomia. Então, aí a gente já cria uma questão, como é que você utiliza um conceito, por exemplo, na psicodinâmica eu trabalho mais especificamente, com o que eu trabalho, a gente usa, sim, um conceito de trabalho que vem da ergonomia, embora a gente também agregue a isso um conceito de sujeito, um conceito de ação que venham de outras teorias. Então, só para fazer essa marca, que para nós a ergonomia nos abastece, embora a gente sempre esteja atento e a gente sempre busque não ultrapassar a fronteira epistemológica daquilo que a gente entende que a ergonomia tem a sua e, no caso psicodinâmico, o trabalho tem outra. Tá? Então, eu acho que o desafio, né, é estudar o trabalho, o conteúdo do trabalho, acho que isso que a ergonomia nos ensina, né, esse olhar sobre o conteúdo do seu trabalho nas suas diferentes dimensões e implicações. O conceito de trabalho, a análise do seu conteúdo, então, como a ergonomia foi influenciar todas
as abordagens que surgiram a partir dela. No nosso caso, trabalho e subjetividade, não falar de psicodinâmica do trabalho, e, como eu já disse, esse conceito de ergonomia que a gente sempre preza de que não se confunda, que não se misture, que principalmente não se trabalhe por adição. Bom, então eu vou falar especificamente de uma pesquisa que foi realizada por uma equipe de psicodinamistas do trabalho, foi coordenada pelo professor Laerte, eu fui vice-coordenadora, participaram todas essas pessoas, e mais aí uma equipe de auxiliares, de pessoas que estavam juntos, mas não à frente. Bom, essa pesquisa começou a partir de uma demanda do Conselho Nacional de Justiça, que lançou um edital para pesquisadores, e uma das linhas do edital era aspectos pessoais da carreira dos juízes. E nós propusemos um projeto, ganhamos e desenvolvemos uma pesquisa com psicodinâmica do trabalho. Essa pesquisa tinha um caráter nacional. O objetivo principal, então, que nós propusemos era estudar o trabalho, a organização e o conteúdo do trabalho dos juízes, a partir da psicodinâmica do trabalho, compreender como os juízes vivenciam o trabalho a partir da racionalidade empática, do sentido que o trabalho tem para eles, compreender o desenvolvimento e o uso da inteligência no trabalhar, e compreender o impacto da identidade dos juízes decorrente das maneiras pelas quais o trabalho é realizado e, sobretudo, como o desempenho é avaliado. Bom, essa pesquisa era de âmbito nacional e ela foi feita da seguinte forma. A gente tinha inicialmente pensado em trabalhar só com a Justiça do Trabalho, mas por uma sugestão do CNJ, a gente acabou trabalhando com as 3 justiças, com a Justiça do Trabalho, com a Justiça Comum e com a Justiça Federal. A nossa ideia foi desenvolver um trabalho de psicodinâmica do trabalho, que vocês mais ou menos já conhecem um pouco. Então, a gente fez o processo completo com a Justiça do Trabalho do Paraná e com a Justiça Comum de Minas Gerais, e, posteriormente, a gente fez uma validação ampliada desse material na Justiça do Trabalho do Pará e Amapá, e na Justiça Comum de Pernambuco. E com a Justiça Federal, a gente não conseguiu fazer os grupos, então a gente acabou trabalhando com entrevistas. Tá? Eu não estou aprendendo, entendendo. Bom, então, primeira questão, a gente trabalhou um pouco com a ideia do que motiva alguém a ser juiz. Eu foquei aqui um aspecto que é a identidade, como que a identidade fica comprometida pelo processo de avaliação ao qual os juízes estão submetidos, porque era muito material e eu tinha que fazer algum tipo de recorte, né? Então, eu comecei para essa apresentação pensando o que motiva alguém a ser juiz, né? E a ideia, assim, do que a gente entendeu, do que a gente pôde verificar, é que a identidade profissional é forjada muito na possibilidade de ajudar, de solucionar, de fazer algo por alguém e, sobretudo, de fazer algo pela sociedade. São servidores públicos, eles têm uma carreira pública, que exercem influência significativa na vida dos outros e na sociedade. Eles procuram obter resultados que extrapolem o tocar processos, né? Eles entendem que esse não é a principal atividade dele, mas que a principal atividade deles é trazer avanços para a sociedade como um todo. Eles fazem toda uma diferença entre o juiz vocacionado, aquele juiz que entra na carreira por vocação a essa profissão, e isso para eles é muito importante, ficam bastante preocupados que eles estejam sendo substituídos ou que a carreira esteja sendo hoje composta por juízes não vocacionados, que são atraídos ou pelo salário ou pela possibilidade de carreira, mas não por vocação, o que pode comprometer o resto da missão, que é ser um agente de transformação social. Só que muito cedo eles se deparam com os desafios da profissão, do exercício do seu trabalho, do cotidiano desse trabalho, que é fonte de realização, mas também é fonte de muita frustração. Bom, logo no início da carreira, eles têm que lidar com a inexperiência e com as incertezas, os medos do início da carreira, com os primeiros processos, com os primeiros julgamentos que eles têm que dar conta. Na justiça estadual, a carreira começa, em geral, em cidades longínquas, onde o juiz, em geral, está sozinho, ele vai para cidades longes,
E não é raro que eles passem, inclusive, por alguns rituais de iniciação, que a comunidade teste esses juízes para saber se eles vão dar conta da missão para a qual eles estão sendo designados. E isso tem um peso muito grande na vida pessoal e familiar, que são geralmente pessoas muito jovens, né, que vão, então, para cidades pequenas, e esse tipo de trabalho e essa forma como funciona a justiça, eles são muitas vezes obrigados a viver uma vida isolada, porque eles não podem estar em ambientes que supostamente possam contaminar a própria imagem do juiz. Então, ambientes criminógenos, como eles costumam dizer. Então, isso leva o juiz a necessariamente viver um certo tipo de clausura. Na Justiça do Trabalho, a carreira pelo menos está se dando de uma forma um pouco diferente. O juiz fica muito tempo trabalhando como juiz substituto nas grandes cidades, e quando ele é deslocado para o interior, ele já é deslocado uns 10 anos depois, onde traz um outro tipo de problema, porque, em geral, ele já tem família constituída, já tem filhos em idade escolar, e muitas vezes ele não pode levar os filhos com ele, isso acaba gerando todo um conflito na vida das pessoas pelo exercício do trabalho. Bom, fazer um bom julgamento é um dos pilares da profissão, mas isso não se sabe de pronto. Então, toda a questão do aprendizado, como eu já falei, passa pela escola judicial, passa pelos colegas mais experientes, passa pelos estudos, mas passa, sobretudo, pelas reflexões advindas da própria prática que eles vão adquirindo ao longo dos anos. Bom, a questão da falta de espaço para troca, que permita a cooperação, e, sobretudo, a existência de espaços deônticos, onde eles possam pensar o que estão fazendo, discutir regras do próprio métier, compartilhar experiências e estilos de trabalhar, é algo que faz do trabalho do juiz um trabalho bastante difícil, principalmente nesse início. Então, essa identidade profissional ela é marcada por uma profunda solidão. De um lado, a solidão social, que, como eu já falei, eles são obrigados, muitas vezes, a viver isolados, e a segunda, pela própria solidão do ato de julgar. A tomada de decisão, que é uma decisão que, em última instância, é o juiz que decide sozinho. Bom, com relação à organização do trabalho e reconhecimento, há um desconhecimento muito grande sobre o que o outro faz, como os colegas vivenciam o trabalho e como solucionam. Isso acaba ficando muito na esfera individual de cada juiz ou de cada comarca. Dificuldade de enxergar o trabalho do outro e, com isso, desenvolver trocas, reconhecer os esforços que os pares fazem para fazer o trabalho acontecer, apesar das dificuldades que o próprio judiciário e das condições de trabalho que eles encontram. Dificuldade de dar visibilidade para as diferentes estratégias desenvolvidas para dar conta do trabalho. Muitas vezes tem falta de funcionário, as comarcas não funcionam, tem um sistema de registro eletrônico de processo, que, por exemplo, em regiões como o Pará não funciona, ou eles vão para comarcas onde simplesmente não tem computador, e por aí afora. E dificuldade também de dar visibilidade para o trabalho mal feito, que acaba incomodando muito, porque tanto eles não conseguem mostrar quando o juiz faz bem feito, quando muitas vezes os juízes que eles trabalham, segundo eles, de forma não tão bem feita assim, acaba ficando também igualmente invisível, e o sistema acaba sumindo no sistema e trazendo críticas ao judiciário como um todo, mas isso não colabora no avanço da profissão. Bom, a grande questão, então, que eu queria... Isso aqui era só para contar um pouco o pano de fundo, mas a questão que eu queria trazer para a discussão é a questão da avaliação por metas, que também chegou no judiciário, né? Então, o que acontece? Acontece que hoje o trabalho é muito mais avaliado pelo número de sentenças emitidas do que por processos julgados. O que pode parecer, aparentemente, para um leigo a mesma coisa, mas a sentença ela é o resultado de um processo de julgamento que é muito mais complexo. E o que é avaliado é a sentença e não todo o processo e tudo que o juiz teve que se envolver para poder chegar na sentença. E isso, então, eles entendem que isso pode levar a uma perda da independência da arte de julgar, da capacidade de criar. O Poder Judiciário precisa entender que eles são agentes públicos, que eles querem mudar o país e que não dá para transformar o trabalho deles em um processo de maquinização, que é o termo que eles usaram.
É fundamental manter e cultivar a capacidade de compreender e criar soluções para os processos que julgam, e o que eles vivenciam com esse processo de avaliação é uma restrição ao pensamento reflexivo. Essas metas são incompatíveis com o cuidado e a qualidade do julgamento. O trabalho bem feito exige reflexão e estudo. E critérios subjetivos de ascensão na carreira, que é baseado, entre outras coisas, em produtividade, mas que para eles traz sempre um sentimento de arbitrariedade e injustiça, o que acaba gerando profundo mal-estar. Essa pressão para cumprir metas baseada na emissão de sentenças, para eles, coloca em risco a essência do trabalho deles e até do próprio judiciário. E outros trabalhos que eles fazem ficam invisíveis, como ações, parcerias institucionais, a própria gestão do fórum, líderes de equipe, e outros trabalhos sociais que para eles são considerados importantes, mas que não aparecem nesse atual sistema de avaliação. É um receio muito grande que o trabalho fique submetido a uma lógica apenas quantitativa da produtividade, e o receio pela perda da importância do juiz exatamente naquilo que para eles era mais importante, que é o papel de agente de transformação social. Os modos de avaliação de desempenho e de reconhecimento do trabalho não refletem aquilo que eles fazem. A convicção de que a avaliação do trabalho baseada apenas em desempenho individual seja a origem do sofrimento patogênico generalizado, e contradição entre cumprir metas e fazer um bom julgamento. Isso acaba tendo um impacto na saúde, eles não podem se ausentar, porque qualquer falta no trabalho tem consequência para os outros, na medida em que, por exemplo, você adiar uma sessão, pode implicar que aquela pessoa só vai ter direito a uma outra sessão, só vai conseguir vaga para uma outra sessão dali 6 meses, 8 meses, então você tem um compromisso com as pessoas com quem você está trabalhando, então você não adia a sessão, isso quer dizer que você não falta ao trabalho. O absenteísmo é visto como uma falta injustificável, um fraquejar, e os próprios juízes manifestam uma dureza muito forte em relação à falta dos colegas. Eles mesmos são muito duros com eles mesmos em relação a isso, mesmo quando motivadas por adoecimento. E a saúde é considerada um recurso para continuar trabalhando, quer dizer, eles precisam estar saudáveis para poder continuar trabalhando. Há que se manter saudável para que o trabalho não seja interrompido. Trabalham mesmo doentes, mesmo que para isso eles paguem um preço, só procuram assistência médica quando as condições de saúde se agravaram muito, e não há mais jeito, enfim, e o presenteísmo, como a gente já tinha falado. E esse presenteísmo se dá às custas de vários tipos de tratamento, de apoios de ordem psicológica, incluindo o elevado uso de psicofármaco. A gente observou um indício de hiperatividade, e eles se perguntam se esse tipo de atitude não é uma maneira de refletir menos sobre os problemas que vivenciam no trabalho. Refere que a quantidade de juízes afastadas é muito grande, por depressão, problemas mentais, aposentadoria por questões psicológicas, pressão alta, problemas musculoesqueléticos, e qualquer um desses motivos tem um impacto muito grande no grupo como um todo. Quer dizer, quando alguém se afasta ou quando alguém adoece, isso tem um impacto no conjunto dos juízes que de alguma forma sentem que aquilo está afetando a todos. Bom, tem meu tempo. Boa tarde a todos. Queria agradecer à comissão organizadora, todos os meus amigos, o Laerte, o Fausto e o Iara. E tenho participado das várias jornadas de ergonomia e sempre, como a Selma, na qualidade de interlocutores com o pessoal da ergonomia. A professora Selma, ela apresentou um trabalho que nós realizamos recentemente e eu estava aqui na dúvida, como encaminhar minha fala, porque eu tinha pensado em algo mais geral e eu, na medida que a professora Selma foi apresentando, eu pensei, puxa vida, eu precisaria adequar um pouco a minha apresentação com a fala dela, então eu espero
fazer o meu melhor e me sair bem, fazer essas articulações. Caso haja alguma falha no meu raciocínio, na minha apresentação, por favor, perguntem e cobrem esta coerência teórica e conceitual. Bom, preparei a minha fala tendo como a grande questão o trabalho e subjetividade. A grande contribuição da psicodinâmica do trabalho nesse diálogo com a ergonomia, com certeza, é o conceito de sujeito. O conceito de sujeito, historicamente, a gente deve voltar atrás na história da filosofia e pensar, no mínimo, em Descartes. Vai ser com Descartes que surge a ideia de sujeito. É um sujeito que conhece. É um sujeito que se depara diante de uma realidade que é heterogênea, a ele. E essa heterogeneidade vai exigir um tipo novo de relação, de sujeito, agora sujeito do conhecimento, com objeto, o mundo. A partir dessa ideia de sujeito, que surge na filosofia, aos poucos, principalmente quando surge a psicologia no século XIX, mais propriamente dito, e fundamentalmente com a psicanálise, o Foucault, ele chega a afirmar numa entrevista de que a revolução freudiana foi de tal ordem que as ciências humanas não é mais a mesma pós-Freud. Tal o impacto que ele traz. Por quê? Porque o Freud traz a ideia de um sujeito do inconsciente. E, a partir daí, não dá para pensar mais os processos sociais e processos ditos subjetivos sem levar em conta a categoria do inconsciente. E, quando a gente estuda a história da subjetividade moderna e pós-moderna, e aqui estou me baseando na escola da regulação, uma escola surgida na França, tendo Lippietz, por exemplo, como um dos grandes teóricos, e Harvey na Inglaterra, ele vai fundo e aprofunda essa discussão que a escola da regulação traz, e a escola da regulação vai dizer que a lógica do capital vive de contradições, e na superação de cada contradição, por exemplo, crise de 29, vai surgir sempre um novo sistema de acumulação do capital, e no caso da crise de 29, o capital emergente vai ser o capital industrial. Assistimos em 73, segundo Harvey, uma nova crise internacional do capital, e pós-crise de 73 surge como capital hegemônico, o capital financeiro. Aqui, inclusive em outras jornadas, houve muita discussão, inclusive da financiarização da própria produção. E o impacto foi de tal ordem que o mundo vem mudando. Agora, não dá para pensar, segundo essa escola da regulação, sem os mecanismos institucionais que eles vão chamar de regulação, para que o novo regime de acumulação do capital se estabeleça, ganhe coerência e continuidade. E, para isso, são necessários também, não só mecanismos regulatórios, não são necessários mudança na própria lógica da produção e consumo, e, mais ainda, é fundamental a construção de uma nova subjetividade para pôr e repor essa nova condição do capital. E, quando a gente olha para as contribuições de especialistas, onde antes você tinha uma produção que era empurrada e a produção passa a ser puxada e o foco passa a ser o cliente, Lipovetsky, por exemplo, é um dos grandes teóricos que vai refletir a história do hiperconsumismo, o que significou ter foco
no, né, cliente e o impacto que isso vai ter nas organizações de trabalho, que tiveram que se enxugar, tiveram que ser flexíveis, altamente competitivos, etc., etc., e isso vai demandar, então, uma nova subjetividade, tanto em relação à produção como em relação ao consumo. Quando a gente olha para esse mundo, a gente vai passar a ver um mundo, né, de alta volatilidade, né? Isso significa que um processo que ocorria no setor industrial, lâmpadas, que se chama obsolescência programada, segundo Lipovetsky, esta lógica vai passar a reger toda a lógica em relação ao consumo e, com isso, você vai ter que, paralelamente, fazer a organização, tornando-a bastante flexível, competitivo, para atender um hiperconsumismo, e esse hiperconsumismo, ao mesmo tempo, produz, né, coisas altamente descartáveis, né? Só para vocês terem uma ideia, geladeira no tempo da minha avó durava 50 anos. E hoje uma boa geladeira está programado para durar 5 anos. Ou seja, vocês com isso vocês começam a ver que tudo se torna rapidamente volátil. Qual é o impacto disso? O impacto é que eu vou precisar de uma subjetividade também volátil. Ou seja, se você olhar para o mundo hoje, e não esqueçam o impacto das tecnologias de informação e comunicação, essas tecnologias vão imprimir uma velocidade cada vez mais violenta, eu acho estúpido, inclusive. Então, isso vai ter um impacto do ponto subjetivo nas relações interpessoais. A ponto de eu assistir coisas do tipo, quando eu dou aula na GV, né? E aí significa que eu tenho contato com muita gente do mundo corporativo, no segmento de serviço, banco, etc., etc. Então, não sei quantos de vocês fazem isso também. Você está na mesma baia, né? O teu colega está do lado, você poderia simplesmente voltar e perguntar, vamos almoçar? Não, você digita, vamos almoçar? Ou seja, as relações estão cada vez mais mediadas profundamente pela tecnologia. Só que ser mediada pela tecnologia, uma tecnologia que impõe cada vez mais uma velocidade imensa, no mundo executivo isso tem significado um problema que Dejur vai chamar de hiperatividade do executivo. Essa hiperatividade executiva está sendo possibilitado, né, pelas tecnologias de informação e comunicação. Eu lembro que quando essas tecnologias surgiram, todo mundo achava que ia trabalhar cada vez menos e o paraíso finalmente estaria chegando, e mais, eu poderia trabalhar em casa, né, etc., etc., e não precisaria efetivamente nem ir ao trabalho, porque eu poderia mesclar trabalho com vida pessoal e assim por diante. O que nós observamos é que a agilização, a flexibilização e a velocidade fez com que cada um trabalhasse cada vez mais, porque, ao mesmo tempo, as empresas foram enxugadas, teve downsize, teve reengenharia, etc., etc., e a velha questão, agora vamos fazer mais com menos. E, quando você fala menos, significa que esses menos estão trabalhando cada vez mais. Eu vejo, por exemplo, eu sou clínico de consultório, eu tenho uns meninos que trabalham em investment bank. O que eles fazem? Por exemplo, um deles, seguindo a orientação do vice-presidente, ele gerou um relatório, o presidente discordou completamente, e aí sobrou para ele, e ele teve que trabalhar 40 horas seguido para gerar aquele relatório, porque o presidente tinha um encontro com o cliente e que prazo é prazo, e ele virou 40 horas. Ou seja, isso acaba sendo normal. Muito bem, quando a gente olha para esse mundo e olha para
né, o que o Christophe Dejour vai chamar de sobrecarga do trabalho. Essa sobrecarga do trabalho, né, é uma patologia nova, uma patologia que vai fazendo com que haja um imenso desgaste, né? Obviamente físico, porque você acaba não dormindo, mas o desgaste emocional, afetivo, é também extremamente violento. Na pesquisa que nós fizemos com os juízes, quando a gente viu, né, a sobrecarga dos juízes, e aí a gente também começa a observar os efeitos dessa sobrecarga, né, nas várias formas de adoecimento que a professora Selma apontou. Uma outra coisa que o mundo moderno, pós-moderno no caso, vem colocando é a superficialização das relações interpessoais. Como vocês sabem, hoje no trabalho você raramente tem amigos. Você tem sempre colegas de trabalho. E por que colegas? Porque no mundo competitivo, em princípio, todo mundo é um competidor. E quando eu trabalho com, né, as empresas, a grande contradição é, de um lado, você tem que trabalhar em equipe, tem que cooperar, tem que, né, confiar, e, ao mesmo tempo, toda a lógica é de uma brutal competição individualizada. E mais, neste mundo novo, se você não cuidar da sua empregabilidade, você está fora. Ou seja, empregabilidade é uma questão absolutamente pessoal e individual. E você tem que trabalhar em equipe. Na nossa pesquisa, quando a professora Selma fala de uma situação de isolamento dos juízes, né, esse é um grande problema, porque, por exemplo, se você pensar em cuidar da sua saúde física, é uma questão absolutamente pessoal. Vai fazer dieta, vai correr, vai fazer academia. No máximo, você pode ter algumas instruções, mas o resto fica por sua conta. Só que o Christophe Dejour é claro. Saúde mental é uma construção social. Isso significa que passa pela gestão, passa pela relação do outro. Ou seja, o diálogo que nós estabelecemos agora com a ergonomia significa que a ergonomia trouxe conceitos e pesquisa extremamente valiosas. Permite a gente entender o trabalho, o mundo do trabalho, mas nós temos do nosso lado a preocupação de entender a vivência psíquica de quem trabalha. E o que acontece com essas pessoas? E aí, a superficialização das relações. Pior, quando você vive o isolamento, isso leva à fragilização das pessoas. Christophe Dejour vai chamar isso de patologia da solidão. Quando você se isola, quando você vive sem poder criar vínculos profundos, significativos com o outro, e agora falo com um psicólogo clínico, o reverso disso é empobrecimento psíquico, e Christophe Dejour é muito mais radical. Ele vai falar de desertificação afetiva. Desertificação afetiva significa uma fragilização psíquica de tal ordem que, no limite, nós temos visto, isso tem levado, né, no meu meio, que é de executivo, ao suicídio no trabalho. Ou seja, dada a brutal fragilização, né, essa desertificação no consultório, né, eu detecto na forma de, eu estou vendo um enorme buraco crescendo dentro de mim, um vazio dentro de mim. Ou seja, essa desertificação significa, literalmente, eu vou
afetivamente morrendo, porque deserto é deserto. Então, o que eu tenho a dizer para concluir, que eu já recebi a chamada de que eu devo ir fechando, trabalho e subjetividade. Christophe Dejour afirma a centralidade do trabalho. Trabalho é fundamental para a construção da nossa saúde, mas o trabalho também pode e adoece. E esse é o problema. E toda a discussão que nós fazemos é que em que condições esse adoecimento acontece, né? Tem esse mundo pós-moderno, superficialização das relações, desertificação, né, afetiva, sobrecarga violenta do trabalho, e se junta tudo isso, e nós começamos a pensar o trabalho dos juízes, né, deste ângulo também, né? A professora Selma fez um apanhado geral, e um segmento que é tão importante do ponto de vista social, e, ao mesmo tempo, muitos deles estão adoecendo violentamente. Então, este é um alerta aí, e por aí que nós queremos fazer uma interlocução com o pessoal da ergonomia. Muito obrigado. Primeiro, meu agradecimento profundo pela oportunidade de estar aqui num evento dessa envergadura. Eu acho que na interlocução que a gente tem podido ter com os professores da área de ergonomia, os professores da área de psicodinâmica do trabalho, tem ficado cada vez mais claro como essas coisas precisam andar juntas, precisam andar de mãos dadas, e, sobretudo, como a base da intervenção ergonômica é fundamental para se pensar aspectos muito importantes do ponto de vista não só daquilo que acontece no interior das empresas, mas daquilo que acontece na própria sociedade. O trabalho, antes de tudo, é uma das principais plataformas de socialização do humano, uma das principais plataformas de formação ética, de formação política, e a intervenção ergonômica, e, a meu ver, sempre complementada pelo diálogo com outras disciplinas, é fundamental para esse construir que me parece do qual nós estamos tão necessitados, né? Eu peço licença para chegar aqui no meio de vocês, quer dizer, eu sou um estranho no ninho, né? Quero chegar aqui de sapatinhos de lã, e, embora depois da fala da professora Selma, me sinto, na verdade, um pouco desnudado, né? É um pouco estranho assim sentir-se também pesquisado, né? Eu venho do mundo do direito do trabalho, atuo como juiz do trabalho, também como professor na área de direito do trabalho, direito constitucional. Aliás, como juiz do trabalho, eu tenho a obrigação de convidá-los todos a fazer como a doutora Ana, a irem lá para São José dos Pinhais, que nós precisamos muito da atuação de ergonomistas e médicos nesse trabalho cotidiano da justiça, que tem se tornado, a meu ver, cada vez mais ordinário, em todos os sentidos, na prestação de serviços de saúde, né? De uma atuação excepcional, a justiça tem se tornado cada vez mais inerente ao cotidiano das ações de saúde, e um dos pontos frágeis dos quais nós mais necessitamos uma interlocução, um apoio, um trabalho qualificado é na atuação de peritos médicos e ergonomistas. A gente tem um grande mercado de trabalho lá, e, por favor, vão a Curitiba, vão a São José dos Pinhais, que nós precisamos de vocês. Naturalmente que essa abordagem feita no âmbito das perícias é uma abordagem bastante insuficiente, porque a gente, nesse momento, está atuando após
normalmente após a violação de direitos, após violações à saúde, quer dizer, a gente atua em uma espécie de IML dos direitos, né, que exumamos cadáveres de direitos que deveriam ter sido usufruídos a tempo e modo, mas que não foram usufruídos, foram violados, então eles vêm para a nossa mesa para nós dissecá-los e dizermos, então, o que deve ser feito agora com esse cadáver, e isso não é certamente algo que seja adequado do ponto de vista da tutela da saúde e da cidadania das pessoas em torno do trabalho. Eu pretendo aqui tentar articular esses 3 conceitos do nosso debate, que envolve sujeito, trabalho, saúde e o direito do trabalho, o direito constitucional, sobretudo, né, tentando articular um pouco os aportes da psicodinâmica do trabalho, sobretudo com o direito do trabalho em torno de um conceito de direito ao conteúdo do próprio trabalho. Não sei eu não vou me prender muito ao PowerPoint, então, só para tentar elucidar a sequência que, se eu tivesse mais 4 horas para falar, eu seguiria, né? Então, pensar a ideia de uma centralidade antropológica do trabalho e o caminho que nos leva a uma centralidade jurídica do trabalho. Segundo, pensar a ideia de condições organizacionais do trabalho como mediação para o sujeito, que envolve toda uma prática de trabalho, de trabalhar, sobretudo no que diz respeito à prática deontica de deliberação e as práticas de reconhecimento, para ir chegar na ideia de um direito fundamental ao conteúdo do próprio trabalho e uma noção jurídica de meio ambiente organizacional do trabalho, envolvida com os princípios jurídicos de prevenção e precaução. Eu já sei que não vou conseguir chegar no final, mas nós vamos tocando lá. A primeira compreensão que eu gostaria de trazer seria pensar que o projeto do direito para a questão dessa relação sujeito, trabalho, saúde, se articula a partir da afirmação, que é uma afirmação moderna, da dignidade como aquilo que fundamenta e legitima a atuação do direito, assim como de todas as nossas instituições. Quer dizer, dignidade, que vem de dígitos, quer dizer, aquilo que se aponta, porque não se pode dizer de onde vem, então se aponta, e do qual algo decorre, mas que não decorre de outra coisa, significa essa capacidade. Reconhecer a dignidade de uma pessoa significa reconhecer a ela essa capacidade de se colocar defronte de qualquer sistema de valor sem ser submetida à condição de uma mera mediação ou de um mero instrumento desse sistema de valor. Dizer isso em relação à pessoa humana significa dizer que as nossas instituições, inclusive as nossas melhores instituições, o direito, o mercado, a universidade, a academia, assim vai, só ganham sentido na medida em que elas permanecem como mediações para a pessoa humana e nunca o contrário, né? A radicalidade dessa afirmação está em que mesmo os direitos humanos, não são eles o critério de verdade, mas o critério de verdade é a própria concretude da pessoa humana, né? Aquilo que, de fato, diz respeito às necessidades dessa pessoa humana, necessidades que são físicas, sociais, culturais, espirituais, etc. Para se levar essa afirmação jurídica a sério, e a nossa Constituição diz isso, os autores de direito dizem que a dignidade humana é o ponto central, o fundamento de todo o edifício jurídico, né? Levar isso a sério implica, então, em estabelecer diálogos profundos com as demais disciplinas que vão conduzir para dentro do direito os sentidos daquilo que, afinal de contas, esta pessoa cuja dignidade se reconhece, se afirma, se trata de assegurar. Quer dizer, não é o próprio direito, de forma autorreferente, que vai significar aquilo que concretamente realiza a dignidade das pessoas, mas nós precisamos, então, aprofundar o diálogo com outras disciplinas que vão conduzir esse sentido, sobretudo as disciplinas que dizem respeito da própria antropologia do sujeito.
né? Eu lembro da famosa conferência do Adorno, de 1931, se não me engano, que falava da atualidade da filosofia, quando o Adorno dizia que não restava outra saída para a filosofia pós-metafísica, senão dialogar a sério com as demais ciências que diziam respeito às questões concretas, que poderiam depois ser articuladas na filosofia. Um pouco é isso que acontece hoje com o direito. A afirmação da dignidade humana pelo direito e a radicalidade dessa afirmação implica em obrigar-nos a estender as fronteiras dos diálogos da disciplina jurídica para tudo aquilo que possa, de alguma maneira, significar o que, de fato, é importante para as pessoas cuja dignidade se trata de reconhecer, né? E aí, o professor Seiji falou da questão do sujeito, e claro que o sujeito do direito não é o mesmo sujeito da psicanálise, que não é o mesmo sujeito moral, que não é o mesmo sujeito, né, da sociologia, mas essa afirmação implica em dizer que o sujeito de direito deve subsumir, ou seja, deve carregar para dentro de si esse sentido de um sujeito natural, né? E isso calha em relação à questão do trabalho, em que nós atuamos com a ficção de que trabalho é algo que o trabalhador entrega para o empregador, né? Quando, na verdade, esse trabalhador não entrega ao empregador, ele sempre vai junto com aquilo que ele entrega ao empregador. Quer dizer, isso que Marx nos mostrou, né, a ficção, que é imaginar que o portador da força de trabalho se desprega da força de trabalho ao entregar esse trabalho, né? O trabalho não se separa da pessoa humana, assim como o trabalhar não se separa do viver. Tempo de trabalho é sempre tempo de vida, embora a modernidade tenha procurado construir essa separação entre tempo de trabalho e tempo de vida, e hoje ela faz um movimento contrário, ou seja, ela quer transformar todo o tempo de vida em tempo de trabalho, mas, de fato, o trabalho nunca deixou de ser tempo de vida. E se a gente parar para pensar, quer dizer, a gente sai de casa de manhã cedo, aqui em São Paulo, pega um trânsito lascado, né, passa algum tempo no trânsito até chegar no trabalho, e tem trabalho, às vezes tem pausa, intervalo para o almoço, depois volta até de noite, às vezes tem uma certa hora extra, volta, pega o trânsito de novo, chega em casa, tem que assistir a novela, e agora tem novela até depois das 11h30 da noite, eu nunca vi tanta novela. Gente, não sobra tempo para exercer direitos fundamentais se não for fazer isso no tempo de trabalho. Quer dizer, a compreensão de que há direitos fundamentais à pessoa humana só ganha algum sentido para a maioria das pessoas se isso for trazido para dentro das relações de trabalho, né? Estava depois. Gosto dessa citação do Karl Polanyi, que nos diz que trabalho é só uma outra palavra para expressar o que é o modo de vida das pessoas comuns, né? Bom, por isso, o lema da ergonomia, que é transformar o trabalho para adaptá-lo às pessoas e nunca o contrário, é algo que está absolutamente afinado com essa compreensão de dignidade humana, né? Então, realizar dignidade humana no que se refere ao trabalho é pensar aquilo em que o trabalho é uma mediação para as pessoas humanas, entendidas elas como sujeitos naturais, sociais, culturais, espirituais, né? De modo tal que nos cabe, não só ergonomistas, mas nos cabe a nós do mundo do direito, tutelar a pessoa humana, tutelando o trabalho como mediação para a pessoa humana e nunca o contrário. E como que o trabalho pode servir como mediação para as pessoas, né? E aí entram as abordagens, sobretudo, me parece hoje, as mais ricas, no sentido de trazer informações que nós costumamos não perceber para a compreensão do trabalho e da tutela jurídica do trabalho. A ergonomia PDT tem muito a dizer a respeito disso, sobre os conteúdos daquilo que é fundamental para a pessoa humana. Se trabalhar é implicar toda a sua subjetividade no trabalho, para suplantar a resistência do real objetivo, do real intersubjetivo e do real intersubjetivo, e, ao fazer isso, transformar-se a si mesmo e transformar o mundo, né? Essa dimensão antropológica central do trabalho deve comparecer
no âmbito do direito, como também na forma de uma centralidade jurídica, né? Como Dejur sempre reitera, o trabalho, a gente sabe, pode gerar o pior, a gente conhece bem isso, né? Como o trabalho gera alienação, gera degradação, gera cinismo, gera perda de esperança, gera exploração, gera adoecimento, né? Mas o trabalho também pode gerar o melhor em termos de desenvolvimento da corporalidade, em termos de aprendizado ético, de construção de vínculos de solidariedade, de aprendizado político, etc. Mais do que isso, o trabalho não só pode gerar o melhor. A afirmação que está por trás dessa está aquela de que o trabalho é condição necessária para gerar o melhor. Ou seja, nós não podemos pensar... Gosto muito dessa frase do Ricardo Antunes, que diz que não é possível pensar uma vida cheia de sentido fora do trabalho sem uma vida cheia de sentido dentro do trabalho. O trabalho não só pode gerar o melhor, mas o trabalho é condição necessária para gerar o melhor. Então, eu não vou aqui ter condições de reconstruir os elos da psicodinâmica do trabalho, da ergonomia em relação a isso, mas vou apenas sintetizar no sentido de que essas condições de trabalho devem comparecer no direito na forma de um direito fundamental, dada a sua fundamentalidade para o próprio sujeito, para essa própria pessoa humana, natural, cuja dignidade se trata de tutelar. E essas condições, no que se refere às condições necessárias para o desenvolvimento da subjetividade, para a saúde mental, que é um dos principais temas que a gente tem abordado, elas envolvem as condições que dizem respeito à possibilidade do trabalhador efetuar uma contribuição efetiva por meio do seu trabalho, que haja condições para o reconhecimento dessa contribuição efetiva, condições que dizem respeito às possibilidades de cooperação com os colegas de trabalho, uma cooperação que se envolve numa prática que Dejur chama de prática deôntica, uma prática deôntica de deliberação em que trabalhar é produzir, trabalhar é também atividade técnica, mas trabalhar é também viver junto, trabalhar também é ética. Aí toda uma reformulação da compreensão do trabalho, que trabalho não é só poiesis, trabalho é poiesis, mas é também ética, e trabalho também é política. Portanto, não se trata só de tutelar a doença, nem a saúde, mas também esse sentido antropológico e político da possibilidade do cidadão trabalhador de autorrealizar-se pelo trabalho e assegurar as condições pelas quais o trabalho pode desempenhar um papel positivo em relação a isso, e é isso que eu gostaria de traduzir na forma de um direito fundamental ao trabalho, que se debruça, sobretudo, sobre as condições da organização do trabalho. Eu vou pular a virada gestionária, porque acho que todos vivemos os efeitos dela na universidade, todos vivemos os efeitos dela no direito, no Poder Judiciário. A professora Selma deu grandes exemplos de o que está acontecendo no âmbito do Poder Judiciário. Diria só que esses mecanismos de gestão que nascem lá nas grandes corporações, que depois vão sendo, que na verdade eles nascem nos exércitos, vão sendo adaptados pelas grandes corporações, a partir de sistemas de gestão desenvolvidos nos exércitos, depois vão sendo disseminados no âmbito do Estado, por influência das grandes corporações, e hoje meio que se tornaram uma ideologia de qualquer pipoqueiro. Essa concepção de que o trabalho não é importante, a gestão é que é importante, tem por finalidade, na verdade, desmobilizar, ou seja, fazer perder o sentido de familiaridade com um conjunto de valores, com um conjunto de saberes do trabalho que desmobiliza as pessoas e facilita a submissão das pessoas no trabalho.
né? Isso no âmbito, por exemplo, da Justiça do Trabalho, é algo muito significativo, porque você imagina que um sujeito que é juiz, que tem um salário razoável, a gente sempre reclama, mas não se pode negar que tem um salário razoável, que tem um tipo de trabalho que é cheio de sentido, em princípio, a gente não, com perdão dos parafusos, de quem aperta parafuso, mas a gente muito pouco aperta parafuso, né? E, bom, tem uma imagem social muito forte, né? E aí seria de se imaginar que questões relativas à saúde mental ligada ao trabalho passariam muito longe de uma profissão como essa, né? E, na verdade, o que as nossas pesquisas, as pesquisas que o professor Laerte, a Selma, o Seiji, que eu também tenho feito no âmbito do Tribunal do Trabalho, têm mostrado é que há um vínculo muito forte entre transformações na gestão do Poder Judiciário que ocorreram nos últimos anos, sobretudo a avaliação do trabalho judicial baseada em indicadores individualizados de produção, um discurso voltado para a produtividade estatística e não voltado para o sentido de realização da justiça, que tem, mais do que degradado a saúde de magistrados e das demais pessoas que trabalham no âmbito do Poder Judiciário, tem produzido uma degradação do sentido da justiça. Veja só, o trabalho jurídico é que constrói o sentido da justiça. E isso tem uma relevância transcendente para toda a sociedade democrática. Esses mecanismos estão substituindo, na verdade, eles não substituem, então a gente tem que sempre atuar com a dissonância cognitiva, com a dissonância valorativa entre os valores nos quais nós fomos cultivados e aquilo que a gente acaba efetuando na prática, porque a gente sabe que está fazendo porcaria, para encher aquelas planilhas de estatística, a gente sabe que está fazendo mal feito, né? E os impactos disso são intensos, na medida em que, com isso, se desmobiliza a possibilidade de construir um desenvolvimento coletivo do que é o sentido de fazer justiça, né? Bom, a gente sabe que o corpo das pessoas não... A gente sabe que o corpo das pessoas responde sempre de forma singular, né? A gente nunca pode prever de que modo que a corporalidade das pessoas vai reagir às situações, né? A gente pode prever riscos, pode prever que determinadas condições elas significam riscos à saúde, mas a gente nunca pode prever o que exatamente vai acontecer dentro da corporalidade de qualquer pessoa. Portanto, o que interessa é tirar a luz do corpo das pessoas, da individualização do corpo das pessoas e jogar a luz na organização do trabalho, onde, de fato, nós podemos interferir e transformar os processos, né? Por isso, o conceito de organização do trabalho no âmbito do direito, ele deve ganhar uma relevância muito maior do que a que ele tem hoje, né? E vocês conhecem melhor do que eu, me parece que o conceito de organização do trabalho da NR17 é bastante razoável do ponto de vista da positivação de normas que digam que é a organização do trabalho, como conjunto de regras, práticas e processos, né? Eu não vou me aprofundar nisso, para tentar dizer um pouquinho, então, como traduzir isso no âmbito do direito, naquilo que eu chamo de um direito fundamental ao conteúdo do próprio trabalho. Isso aqui seria uma das bases normativas disso. Na verdade, o direito fundamental ao trabalho ele tá previsto desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 23, no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 66, no artigo 6º, no Protocolo Adicional de São Salvador, que são normas internacionais vigentes no âmbito do Brasil, assegura o direito ao trabalho, na Constituição Brasileira, no artigo 6º. A Constituição Brasileira, talvez a Constituição do mundo que tenha um plexo normativo mais consistente de tutela do trabalho, né? Então, há todo um fundamento normativo do direito ao trabalho, mas, na verdade, nós no direito fazemos muito pouca coisa com isso, porque a gente não desenvolveu muito bem o que é o trabalho, ou seja, o direito ao trabalho é um direito a quê?
né? A minha pesquisa foi toda no sentido de reconstruir esse sentido normativo do direito ao trabalho. Usei, sobretudo, as teorias das necessidades, junto com as teorias do reconhecimento. Não vou aprofundar isso aqui. Mas, a meu ver, o grande déficit na compreensão daquilo que é o direito ao trabalho está justamente em perceber que o trabalhar não é só o pagar ao empregador aquilo que se deve quando o empregador compra o seu trabalho. Ou seja, um pouco a gente imagina que o trabalhar para o trabalhador não interessa. O trabalho em si interessa ao empregador, que pagou por esse trabalho. Para o trabalhador interessa a contraprestação por esse trabalho, os salários, os benefícios sociais, quando muito que o trabalhador não seja lesado no âmbito do trabalho. Isso é um pouco a compreensão que a gente tem no direito e, de modo geral, disseminada na sociedade. Com essa compreensão, a gente esquece que o trabalhar não é só o desincumbir-se de uma obrigação, ele é o desincumbir-se de uma obrigação, mas que o trabalhar também é o exercício de um direito fundamental que depende da existência de condições que dizem respeito, sobretudo, à atividade e à organização do trabalho. Então, o meu esforço foi no sentido de tentar sintetizar do ponto de vista de prescrições gerais no âmbito do direito, conduzidas por esse direito fundamental ao trabalho, compreendido nessa dimensão específica de um direito fundamental ao conteúdo do próprio trabalho, que envolve a atividade e a organização do trabalho, que poderia passar tanto por conteúdos proibidos, ou seja, negativos, quanto conteúdos obrigatórios de toda a organização do trabalho, né? E algumas sínteses poderiam ser feitas em relação a isso, no sentido de traduzir, na forma de enunciados gerais, as diversas questões que são conduzidas pela ergonomia, pela psicodinâmica do trabalho e as demais ciências do trabalho, né? Não vou analisar, não temos mais tempo de analisar isso, mas, essencialmente, essas condições que dizem respeito à organização do trabalho são as condições que se referem aos mecanismos para que possa haver contribuição efetiva no trabalho, para que os tempos, ritmos, modos de trabalhar não sejam deletérios em relação à corporalidade das pessoas, para que possa haver processos de deliberação com um mínimo de razoabilidade, com um mínimo de tempo, com condições de transparência necessárias. Para isso, a gente sabe que as nossas condições de trabalho não atingem essas necessidades, né? Isso nos coloca um pouco daquilo que a filósofa húngara Agnes Heller chamava de necessidades radicais. São necessidades humanas, históricas, mas cuja realização implica na transformação da sociedade vigente. O que não significa que essas necessidades radicais não possam ser gradativamente construídas aqui e agora, a partir do momento em que estamos. Então, a tarefa que a ergonomia, que a psicodinâmica do trabalho, que as ciências do trabalho apresentam para o direito, no sentido de fazer o direito levar a sério a sua afirmação no que se refere à dignidade humana nesta relação entre sujeito, trabalho, saúde e direito, está em tentar promover as condições necessárias para que o trabalho possa, de fato, produzir o melhor e não produzir o pior. Isso é uma grande tarefa. Eu tentei desenvolver alguns instrumentos de pensamento relativos a isso, mas me parece que há bastante coisa que possa ser feita aqui e agora no âmbito jurídico em relação a esse diálogo. Desculpe a demora, muito obrigado. Bom, só um pequeno comentário antes de abrir para as perguntas.
É que o Leonardo tinha pedido 36 horas para começar a desenvolver o pensamento dele, e você foi ótimo falando só nos 25 minutos. Bom, muito obrigado a todos. Agora a gente vai passar as perguntas da sala. Pediria, assim, nós vamos ter, não temos muito tempo, eu pedi para vocês serem razoavelmente restritos nas questões. Tem 1, 2, 3 perguntas, tá? Primeiro ele lá atrás, depois ela, depois ele. Bom, ok. Olá, boa tarde. Meu nome é Marcelo, sou fisioterapeuta, também aluno da especialização de ergonomia aqui da USP. Com perdão da cara de pau, eu gostaria de fazer uma pergunta a cada um dos 3 que palestraram. Dr. Vandelli, prometo que serei bem sucinto. Primeiro, Dr. Vandelli, a ergonomia ela tem sido muito feliz em ilustrar, elucidar o que é a atividade, né, de cada trabalhador. A professora Selma foi muito feliz mostrando para a gente e, como o senhor mesmo disse, expô-lo, né, em relação à sua atividade. Então, bom, a gente percebe também que ainda existem barreiras, causas multifatoriais, que impedem com uma evolução como a ciência, como a pesquisa mostra. A pesquisa voa, mas na prática a gente encontra muita barreira. O que você viu até hoje em relação à sua atividade, ao seu trabalho, que ergonomia e que as ciências irmãs contribuem para o seu trabalho? Sendo breve também, professor Seiji, o senhor falou muito em relação à afetividade. Quando a gente tenta avaliar a atividade do trabalhador, a gente tem uma dificuldade na mensuração, por conta dessas subjetividades. A gente pode utilizar essa questão, essa perspectiva de atividade como uma ferramenta ou como alguma coisa que possa mensurar ou que possa melhorar a nossa percepção de atividade? E, professora Selma, o que seriam esses rituais que a sociedade faz testar o juiz quando ele inicia a sua atividade? Obrigado. Dá para serem sucintos? Você começa? Eu diria que a principal sensação, a partir do momento em que comecei a estudar questões envolvendo psicodinâmica do trabalho, ergonomia, como juiz, depois de já ter exercido a função de juiz do trabalho por muitos anos, foi de perceber que o direito do trabalho não faz ideia do que seja o trabalho. Né? Então, o trabalho como objeto do trabalho de um juiz do trabalho é desconhecido pelo juiz do trabalho. E quem veicula, a gente tem uma certa noção do trabalho como dimensão social, como dimensão histórica, mas aquilo que acontece no cotidiano de trabalho, o que é o trabalhar, é completamente desconhecido pelos profissionais do direito do trabalho. Então, essa é a primeira constatação em relação a isso. Segundo, que, bom, você tanto olha para o trabalho dos outros que chega uma hora que você se toca, cai a ficha de olhar para o seu próprio trabalho, que também é trabalho. Né? E aí, os desenvolvimentos nas ciências do trabalho têm propiciado uma clareza muito grande em perceber como o conceito de trabalho está vinculado à própria ideia de produção jurídica. Quer dizer, eu já falei isso para o Dejur, que existe uma filosofia do direito a ser fundada a partir, um pouco na tradição realista jurídica, mas existe uma filosofia do direito a ser fundada a partir da ideia de trabalho jurídico. Né? O produzir o direito pode ser muito melhor explicado a partir da noção de trabalho. E aquilo que acontece hoje, por exemplo, que vem sendo estudado no âmbito do Poder Judiciário, é muito significativa disso. Quer dizer, olhar para dentro como se produzem as salsichas jurídicas, né, as sentenças salsichas, e por como isso vai acontecendo, isso também é uma contribuição muito grande. O Seiji pediu para eu responder primeiro. Essa questão dos rituais de iniciação apareceu, sobretudo, no trabalho com a justiça comum, onde, como eu estava falando, os juízes começam a carreira em cidades pequenas, longe da capital. Principalmente quando se trata de estados grandes, como o Brasil, ele vai para muito longe. E o juiz,
né? Ele, além de estar lá no tribunal, ele também é uma personalidade pública que é chamado nessas cidades a interferir nas situações mais variadas e mediar situações mais variadas. E aí o que acontece? Quando chega um juiz novo na cidade, e aí entra inclusive questões de gênero, quando chega uma juíza nova na cidade, muito jovem, e ela vai exercer esse poder naquela comunidade, ocorrem testes. Então, por exemplo, uma juíza relatou, por exemplo, uma rebelião num presídio, que para ver o que a juíza vai fazer com isso, né? Ou de repente os bandidos da cidade resolvem fazer alguma brincadeira ali para ver como é que a juíza vai se sair naquela situação. Então, esses são alguns dos rituais de iniciação. Aí tem outros, por exemplo, advogados mais experientes que tentam criar situações para o juiz para ver como é que ele vai se sair e coisas desse tipo. Eu só queria entender a sua pergunta em relação à avaliação do fisioterapeuta em relação à atividade. Não sei se você consegue me ouvir daqui. A gente tem visto muito durante a jornada e outros trabalhos também uma dificuldade de conclusão ou de uma evolução. Às vezes o trabalho é interrompido por não conseguir questões multifatoriais, aquela evolução, né? Aquela melhoria contínua, enfim. A gente escutou muito também o professor Ibo a respeito, por exemplo, do serviço, como é difícil mensurar, porque nem funciona. Então, você... Plano de tradução. Você fala o que ele está perguntando. Estou ouvindo. Não, para o Seixas repetir a pergunta é por causa do problema de tradução. Você está falando tanto e o pessoal não vai entender. Faz uma frase. Faz uma frase. Não seria como fisioterapeuta, mas sim como ergonomista, que um dia eu serei. Como é que eu posso mensurar? A gente tem uma necessidade de mensurar as coisas. Então, como é que eu conseguiria fazer uma melhor avaliação em relação à atividade, ao trabalho, uma análise ergonômica mesmo, enfim, devido a tanta subjetividade? Então, será que se a gente olhar para essa perspectiva de afeto, dessa competitividade, como você mostrou muito bem, é um caminho que o ergonomista precisa também ter foco para conseguir uma melhor avaliação, uma melhor análise? Bom, primeira coisa, ainda bem que eu não sou ergonomista. Porque na minha área a gente segue desde Dilthey um trabalho não explicativo, mas um trabalho de compreensão. Isso significa que nós estamos lidando com algo que é qualitativo. Mas nós estamos tentando entender a vivência, né, do trabalhador. Qual vivência? Do seu trabalhar. As implicações do seu trabalhar. Tanto que, quando a gente faz as nossas pesquisas via o que a gente chama de clínica do trabalho, a coisa mais importante nessa clínica é a escuta. Ouvir com respeito o trabalho, como eles trabalham, as implicações do trabalho, a vivência do trabalho e assim por diante. E, nesse sentido, o nosso esforço é, a partir da fala de um certo grupo, compreender, né, do ponto de vista deles, né, como é o trabalhar deles. Então, não há, obviamente, de nossa parte, nenhuma preocupação em mensuração, dado a natureza da nossa atividade. Já os ergonomistas, né, que forem fazer alguma forma de mensuração, meu amigo Ibo vai ter que repensar, né, formas de, né, chegar a alguma métrica, e aí, sinto muito, joga a bola para os ergonomistas, né, se virarem.
Eu sou Maria Cristina Gonzaga, trabalho no Ministério do Trabalho, sou ergonomista também. Eu vou ser muito concreta na minha pergunta para você, Leonardo. Quem define as metas de produção de vocês? Numa conversa entre psicanalistas se diz que não se chora por defunto, que chora para morrer, né? Que pede para morrer. Quer dizer, na verdade, essas metas estão sendo incorporadas pela própria estrutura judiciária. É claro que essa estrutura é uma estrutura significativamente hierarquizada, né? Mas, de modo geral, há um grau de participação muito intenso dos tribunais, que o Brasil tem em torno de 70 e poucos tribunais, né? Esses 70 e poucos tribunais participam da elaboração dessas metas e são extremamente zelosos na construção de metas o mais rigorosas possíveis. Para você ter uma ideia, recentemente a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho tentou propor uma antimeta. Quer dizer, na verdade, uma meta um pouco autocontraditória, mas não, vamos criar uma meta no sentido de indicadores de saúde na magistratura. E isso não para ser deliberada definitivamente. Não era uma instância que teria poder de deliberação definitiva, mas apenas tinha o poder de encaminhar a proposta, né? Que era o colégio dos tribunais regionais do trabalho. E a proposta foi rejeitada. Né? Foi rejeitada, mas veja, não porque por se recusar a própria ideia de metas e uma série de circunstâncias que estariam envolvidas aí, mas por imaginar que não se poderia levar em consideração o indicador saúde no âmbito da estrutura judiciária. Isso é uma coisa, um indicativo importante em relação a isso. Agora, por outro lado, a gente precisa ter em conta que são processos de longo prazo de construção de subjetividades, né? Em que você não pode imaginar que cada pessoa mantém sempre aquela lucidez do sujeito kantiano, né, em decidir, né? Os corpos vão sendo construídos, né? Os pepinos vão sendo torcidos e chega uma hora que as coisas acontecem quase que por automatismo, né? Então, o que acontece hoje é que somos nós, assim como, por exemplo, como se estudou nos campos de concentração, em que se percebeu que havia uma significativa cooperação das vítimas nos próprios processos nos processos de trabalho, digamos assim, do mal naqueles lugares, havia uma participação significativa, uma cooperação das próprias vítimas, né? E isso, em certa medida, também ocorre no âmbito judiciário.